Nesta segunda parte do vídeo sobre terapias alternativas, trataremos da yoga e suas implicações morais e espirituais para os cristãos. Antes de seguirmos, é importante deixarmos claro que, apesar do gnosticismo ter surgido entre os povos pagãos, estes povos não deixaram de ter direito à salvação. A Igreja Católica, inclusive, tem um termo que define a situação em que estes indivíduos estavam. Chama-se ignorância invencível, ou seja, o indivíduo não tem culpa de desconhecer a revelação simplesmente porque não tinha meios para tal. É o que ocorre, por exemplo, com uma tribo localizada em uma área remota, não é? Então, o que vale para direito à salvação nesses casos é a lei natural, que foi impressa por Deus em nosso coração. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e tudo o que decorre disso. Amar a sua vida, não atentar contra ela nem contra a vida dos outros, amar os seus filhos e assim por diante. Bem, retornando à yoga, nós temos um resumo muito bem elaborado pelo irmão lasalista australiano Max Scully, que em seu livro Yoga Tai Chi Reiki, um guia para cristãos, coloca os principais 4 pontos que dão base à yoga. Inicialmente são as poses ou posições, que são exclusivamente de reverência a figuras importantes do hinduísmo ou de adoração aos seus deuses. O segundo pilar seria a respiração, onde esse controle da respiração, tornando-a cada vez mais lenta, permite o esvaziamento de nossa mente, atingindo um estado alterado de consciência. Essa expressão ela vai aparecer em todas as leituras relacionadas à meditação. A sua mente atinge um estado fora da normalidade em termos de consciência da realidade que o cerca. Essa abstenção voluntária do estado de consciência baixa a nossa guarda frente à atuação diabólica, pois restringe o domínio da racionalidade, abrindo assim nossa mente para a ação diabólica, a qual tende a aumentar conforme a evolução do indivíduo nas técnicas da yoga. Menciona ele, inclusive, o caso de um padre que teve autorização do seu superior para fazer um teste desenvolvendo uma técnica de yoga isenta de componentes culturais hindus, como as poses, as recitações de mantras, etc. Ele desenvolveu uma técnica só com respiração e concentração. E qual foi o resultado? Mesmo assim, ao longo do tempo, ele relatou que perdeu o interesse pela leitura sagrada, passou a se interessar pela astrologia e adquiriu uma estranha capacidade de prever certos fatos que viriam a ocorrer. Então veja que realmente existe uma aquisição de certas condições, de certas habilidades que não são comuns a um ser humano normal e que podem deixar esta pessoa com uma tendência bastante forte a continuar neste tipo de técnica em virtude destas novidades, não é, que vão sendo adquiridas por meio da respiração e da concentração. Então, ele abandonou esta técnica e registrou que realmente, da forma que for, que seja feita a yoga e os seus estados de respiração, de qualquer forma, vai haver algum resultado indesejado. O terceiro pilar seria a concentração,
concentrar-se na respiração, no nada. Scully menciona também um outro caso de um mestre hindu convertido ao catolicismo que percebeu que este estado alterado de consciência era o mesmo que aquele promovido pelo uso de drogas que ele fazia enquanto praticava yoga, o que confirma a desestabilização da racionalidade durante a concentração. E, por fim, a recitação de mantras, os quais, em geral, reverenciam os feitos, habilidades ou qualidades das figuras do hinduísmo, o que leva a um tipo de hipnose durante a atividade. A seguir, nós veremos alguns exemplos destas poses ou posições e a quem elas reverenciam. Ou seja, executou uma destas posições, estará tranquilamente, sem sombra de dúvidas, reverenciando alguma figura do hinduísmo ou algum deus pagão. Então, aqui estão apresentadas 6 das mais conhecidas poses adotadas na yoga para reverenciar figuras importantes do hinduísmo ou adorar seus deuses. E não há escapatória. Realizando-as, você estará atentando diretamente contra o primeiro mandamento, pois numa sociedade em que a informação está na palma de nossa mão, só não conhece a verdade quem não quer. Não adianta vir argumentar, eu não sabia, eu não queria, era só um relaxamento. Aqui no Ocidente, nós temos muito claro em nossa cultura cristã que o único Deus a ser reverenciado é o Deus cristão. E fazemos isso nos ajoelhando e rezando o rosário, que é o que a sua e a minha avó faziam e nós deixamos de fazer. Nada mais do que isso é necessário. Quem quiser ficar bancando o ecumênico e se esticando por aí nas posições mais esdrúxulas indicadas pelos instrutores de yoga, estará fatalmente caindo no erro. Quer se esticar? Quer fugir do estresse? Vai jogar uma bola, fazer uma caminhada, brincar com seu filho. Mas isso é muito puxado. Então, vai jogar carta, futebol de botão, sei lá o que vai fazer. Só não vá cair nessa onda de reverências a quem não é digno disto. Meus amigos, uma dica importante para aqueles que sempre procuram buscar a verdade é buscá-la no lugar certo, não é? Eu tomo sempre como exemplo quando alguém busca saber qual é o verdadeiro significado, o objetivo de uma associação, de um grupo ou de uma técnica, como por exemplo na maçonaria, não é? Se você perguntar para os iniciantes, todo mundo vai dizer que é um grupo que busca se ajudar mutuamente em termos de crescimento profissional, financeiro, etc. Aquele blá blá blá, não é? Que eles lançam no mercado para cooptar as pessoas. Mas vai escutar o depoimento de um grão-mestre nível 33, por exemplo, que saiu da maçonaria e que está disponível aí na internet, em livros, né? Aí você vai ver a verdade, que aquilo lá é tudo anticristão e um fundamento totalmente satânico, não é? Então aqui na yoga também nós temos que escutar pessoas que já praticaram a yoga e viram os problemas que nela existem. Então eu trouxe aqui 3 depoimentos, 2 deles de ex-instrutores de yoga e o último do famoso Deepak Chopra, que é um instrutor de yoga, palestrante, coaching, né, guru de inúmeras figuras e líderes mundiais aí, né? Então iniciamos pela declaração de Everett Holt,
que é um ex-instrutor de yoga convertido ao catolicismo. Ele diz o seguinte: a yoga é um ritual religioso hindu, ponto final. A história conta que os Vedas foram documentos ou escritos elaborados por antigos sábios que receberam revelações divinas sobre a disciplina do yoga, de forma a permitir a união da alma com a consciência universal, também chamada de Brahma. Há muitas vertentes do ensinamento do yoga, sendo que a Bhakti Yoga e a Kundalini Yoga, que nós veremos no próximo slide mais detalhes sobre elas, são as formas mais profundas de imersão nesta técnica. Então veja que naquela época o pessoal já recebia revelações divinas, mesmo sendo centenas e centenas de anos antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Só não dizem, não é, que tipo de divindade é essa, não é? Temos a declaração também do Sr. Mike Shreve, outro ex-instrutor de yoga convertido, que nos fala o seguinte: no Ocidente trata-se da yoga como uma técnica de alongamento, relaxamento, um meio de buscar autoconsciência e paz. Mas há uma filosofia de vida por trás disso, que é a possibilidade de se atingir um grau de desenvolvimento tal que se consiga unir sua alma à consciência divina. E Deepak Chopra, embora o yoga seja comumente retratado como uma tendência popular de fitness, na verdade é o núcleo da ciência védica que se desenvolveu há mais de 5.000 anos. Yoga significa união com a fonte da existência, um estado de iluminação em que há completa liberdade, olha, atenção, completa liberdade de todos os condicionamentos, e a pessoa não está mais limitada pelo hábito ou quaisquer formas de dogma ou ideologia. Seu significado mais profundo é o caminho que ela nos oferece para o mundo do espírito atemporal e sem espaço. Nesse estado expandido de consciência, experimentamos a liberdade do sofrimento, ou seja, totalmente o oposto do cristianismo, não é? Que tem como símbolo a cruz, o sofrimento que nós passaremos aqui nessa existência e que faz parte da nossa crença. Essa completa liberdade, inclusive, é uma contradição com o que eles pregam, não é? Porque eles dizem que buscam o bem, a paz, a harmonia e a justiça, enquanto que a completa liberdade é a anarquia, não é? Que é o contrário de uma sociedade sã, pacífica, com hierarquia, porque nesse tipo de sociedade anárquica, o bem sempre fica pressionado, submisso ao mal, não é? Não é o que nós estamos vendo na sociedade atual? Neste slide, eu trago mais informações com relação a Bhakti Yoga e a Kundalini Yoga, as quais são uma forma mais profunda de imersão nesta técnica. Como toda a armadilha do maligno, muitos que iniciam na yoga, treinando aquelas 4 bases iniciais, posição, respiração, concentração e recitação, sentem uma atração pelo aperfeiçoamento espiritual, ou união com a consciência divina, e partem para estas técnicas mais profundas. Então, na Bhakti Yoga, os cantos e recitações tomam a maior parte do tempo, com a invocação constante dos ditos deuses hindus. Já na Kundalini Yoga, além destas recitações, busca-se com todo o vigor manipular uma tal energia armazenada no chakra inferior, localizado na base de nossa coluna, de forma que ela pouco a pouco se desloque para os chakras seguintes até atingir o chakra superior localizado na cabeça. E observem que interessante, este fluir da energia esfria o chakra em que está saindo e aquece aquele em que está chegando. E a energia flui como uma serpente pela espinha até atingir o último chakra. Isto é importante frisarmos, pois esta maneira de descrever o deslocamento desta energia como o andar de uma serpente
é comum, é corriqueiro entre todos os textos que tratam da Kundalini Yoga. Por que será que esta energia se desloca conforme o andar de um animal tão traiçoeiro, será? Seria pelo fato de que seus resultados podem não ser aqueles esperados por quem os executa? Provavelmente sim, pois os relatos que encontrei de várias pessoas que participaram da Kundalini Yoga não parecem ser de alguém que está no caminho de Deus ou evoluindo espiritualmente. Muito pelo contrário, esta busca de crescimento espiritual pela Kundalini ou Bhakti Yoga tem exposto muitas pessoas a males ainda maiores. Eu trago aqui 2 resultados que podem vir desta imersão. O primeiro é a entrada no mundo das drogas. Sim, com o uso da maconha e LSD, com o objetivo de se acelerar este processo de busca de crescimento espiritual. E não sou eu que estou inventando isto. Vocês podem conferir no site jetsetter.com Magazine Cannabis Yoga Retreat, onde há todo um aparato comercial oferecendo toda uma infraestrutura de transporte, estadia e programas de uso coletivo de drogas em conjunto com a yoga para se atingir este tal objetivo de evolução espiritual. Ou seja, é um negócio muito lucrativo. Também temos uma matéria de Karine Morgan, de 2019, no site The Third Wire, onde ela trata da yoga psicodélica, onde ela afirma que psicanalistas treinados como o Dr. Stanislav Grof e a doutora Cristina Grof confirmaram que esta imersão na yoga tem o mesmo efeito psicodélico do LSD, que é uma droga. Isto está no livro destes pesquisadores, Lições da Pesquisa da Consciência Moderna, da Universidade Estadual de Nova York, do ano de 2000. Ou seja, o problema não é simples, não. Também poderemos ter um segundo resultado, que é o surgimento de doenças como psicose, esquizofrenia ou até mesmo a possessão diabólica. Isso não é brincadeira não, minha gente. Tanto não é que foi publicado em um artigo científico recente deste ano, 2022, chamado O Despertar dos Chakras Kundalini se apresentando como psicose. Foi publicado no Jornal Indiano de Psicologia, agora em 2022. Ou seja, esta brincadeirinha inofensiva pode trazer graves consequências físicas e espirituais. Então, tomemos cuidado e divulguemos estes males para que outras pessoas desavisadas não caiam neste engano. Veremos no próximo slide o relato do caso em que a Kundalini Yoga, que é registrada neste artigo, trouxe um estado psicótico em uma moça lá na Europa. Bem, meus amigos, aqui eu apresento este último caso relacionado a yoga, onde a Kundalini Yoga induziu uma pessoa a um estado de psicose. Este relato está em um artigo publicado na revista, no Jornal Indiano de Psicologia, agora em 2022, muito recente,
e se chama o despertar dos chakras Kundalini se apresentando como psicose. Então, em resumo, o que ocorreu foi que uma jovem de 19 anos, após 3 meses de prática da yoga Kundalini, passou a sentir o característico efeito da energia fluindo entre seus chakras. Também informou que passou a ouvir as pessoas em seu entorno falarem dela e também a ouvir vozes dizendo o que ela deveria fazer no seu dia a dia. Vejam que aqui já há algumas características, inclusive, de algum tipo de obsessão espiritual, não é? Talvez. Ela passou a acordar frequentemente durante a madrugada para praticar yoga e meditar, algo totalmente fora da normalidade para um ser humano em boas condições, não é? No decorrer dos dias, ela parou de comer, de falar e tomou uma posição característica da yoga, a qual não pôde mais desfazer, ficou enrijecida, necessitando de cuidados médicos. Ou seja, este é um caso de psicose que poderia muito bem ter evoluído para uma obsessão ou possessão diabólica, pelo relato que é feito em uma revista conhecida e com crédito científico, não é? Então, claro que este é um caso extremo que não ocorrerá com a maioria das pessoas, mas o grande perigo não está, em geral, nestes casos, pois numa situação dessas a pessoa percebe o erro e tende a se afastar rapidamente do problema. A grande dificuldade, o grande problema está no cotidiano da yoga e destas técnicas alternativas que vão injetando em você o mal em doses homeopáticas, sem que você perceba. O que acontece em geral é que você vai então perdendo o interesse pela leitura religiosa, pela oração e, por outro lado, começa a ganhar interesse pelo esoterismo, pela astrologia e pela magia. Então, observa-se que realmente precisamos alertar as pessoas para que não caiam neste erro que pode levar a ter sérias consequências, tanto orgânicas quanto espirituais. Passemos agora para tratarmos da acupuntura.